Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, povo de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo 2025. Ainda nós tristes, ainda nós com saudade do nosso querido Papa Francisco, mas também é preciso que nós entendamos que Francisco agora está ao lado de Jesus, intercedendo por todos nós. Era um homem bom, era um homem santo. Então, ele foi reforçar o exército de Deus para assim agir diante de nossas orações, para que o mundo tenha mais paz, mais amizade, mais misericórdia. Que Deus acolha Francisco no seu reino, que ele possa enxergar as mãos calejadas de Francisco com sua bondade, com sua misericórdia, com seus bons exemplos. E o evangelho de hoje, nesta quarta-feira, é o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deve sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando com Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Então, eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite está chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
porém desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos de Emaús caminhavam pela estrada. Jesus se aproximou, eles não o reconheceram. Jesus explicou todas as passagens, todas as escrituras dos profetas que falavam da vinda de Jesus, lá desde o tempo de Moisés, que falavam como Jesus iria morrer em morte de cruz, que era preciso tudo isso para Jesus entrar no reino de Deus e nos salvar todos nós. Mesmo assim, eles não reconheceram. Só reconheceram Jesus quando Jesus repartiu o pão e o abençoou. Quantas vezes também, meus irmãos e minhas irmãs, na caminhada na nossa vida, nas estradas de nossas vidas, nos quilômetros que nós andamos, com as dificuldades, com nossas cruzes, Jesus caminha conosco, Jesus se aproxima de nós e conversa e nos dá a palavra, os ensinamentos, e nós também não o reconheçamos. Quantas vezes aquela ajuda inesperada vem de onde você menos espera? Quantas vezes o conforto, um abraço amigo, vem da pessoa que você nunca imaginava? Quantas vezes Jesus usa até os maus para nos fazer o bem? Quantas vezes estamos caminhando sozinhos e não reconhecemos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas um grande exemplo para nós é que Jesus está principalmente na Eucaristia. Veja que quando Jesus reparte o pão, que é a Eucaristia, quando Jesus abençoa, os olhos dos discípulos de Emaús se abrem e eles reconhecem a Jesus. Quantas vezes também acontece conosco? Quantas vezes quando nós passamos pelas nossas noites escuras, pelas nossas dificuldades, pelos pecados do dia a dia, pelas nossas quedas, que às vezes acontecem sem a gente nem procurar, sem a gente provocar, nós também olhamos para trás e aí vamos entender que Jesus estava ali presente conosco. Naquela situação mais difícil, onde às vezes nós achamos que estamos sozinhos. Assim como os discípulos de Emaús, nós também precisamos abrir os olhos para muitas coisas. Jesus diz: como vocês são sem inteligência e lentos. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos muito lentos para entender os sinais, as palavras. Quantas vezes usamos nossa inteligência para tanta coisa, mas para absorver o Evangelho e a palavra de Deus, somos lentos, vagarosos, preguiçosos. Mas quando é para as coisas do mundo, para as nossas farras, nossas bebedeiras, nossos pecados de estimação, nós somos rápidos, inteligentes e não temos preguiça. É preciso que a gente também, nesse tempo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente use os nossos talentos, os nossos dons, a nossa inteligência para nos aproximarmos mais de Deus. E assim, como o discípulo de Emaús, nos levantarmos rápidos e voltar para Jerusalém, que é a casa de Deus, e voltarmos apressadamente para perto de Deus. Os discípulos não esperaram amanhecer o dia, os discípulos não foram dormir, não foram descansar. Eles perceberam a urgência do testemunho deles. E o Evangelho diz que eles rapidamente se levantaram e voltaram 11 quilômetros novamente para anunciar que Jesus estava vivo.
não tiveram mais preguiça, não foram mais lentos, usaram todas as suas forças para anunciar Jesus. A pergunta que nos fica hoje, meus irmãos e minhas irmãs: você também está usando toda a sua força com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, no seu trabalho, para anunciar Jesus Cristo? Ou nós estamos ainda esperando dormir, descansar, esperando se aposentar, para anunciarmos que Jesus ressuscitou em nossa vida? Deixe seu like, inscreva-se no canal, que Deus te abençoe.